O mal, ele pode até tentar ferir seu coração, mas ele não pode parar o propósito de Deus na sua vida. E hoje eu vou contar uma história pra vocês. João Batista, ele foi um homem escolhido por Deus para preparar o caminho para Jesus. Era ele que anunciava que as pessoas deveriam se arrepender e voltar para Deus porque o Salvador estava chegando. Foi ele que batizou Jesus e foi ele que iniciou esse movimento de transformação espiritual no povo. Mas de repente, João Batista, ele foi decapitado. Foi uma morte cruel. Foi uma cena que, aos olhos humanos, parecia dizer assim: o mal venceu e aquilo que começou foi interrompido. Era como se o inimigo estivesse tentando enviar uma mensagem para as pessoas, para o mundo espiritual, dizendo: eu parei aquilo que Deus estava fazendo. E a Bíblia mostra que Jesus, ele se entristeceu quando ele ficou sabendo da morte de João Batista. A Bíblia, em Mateus 14, fala assim: ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se do barco, em particular para um lugar secreto. Ele sentiu dor, ele sentiu o impacto. Jesus, ele viveu aquela tristeza no momento. Mas a história não termina na dor. Porque as multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e seguiram a pé. Foram atrás de Jesus. E quando Jesus viu a multidão, ele teve compaixão e ele curou os doentes. Ou seja, mesmo naquele momento de dor, ele continuou ensinando, ele continuou curando, ele continuou avançando no propósito. Essa passagem revela algo muito profundo. O mal, ele até pode tentar atingir seu coração, mas ele não tem o poder de parar aquilo que Deus começou. E quantas vezes isso também acontece na nossa vida? Situações que parecem que vão nos paralisar, que querem nos tirar a alegria. Às vezes é uma injustiça que rouba a sua paz, uma perda que rouba a sua força. O inimigo, ele sempre vai tentar usar situações para gerar em nós paralisação, para paralisar nossa fé, nossa coragem, a nossa disposição em continuar fazendo aquilo que Deus colocou no nosso coração. Jesus, ele não negou a dor, mas ele também não deixou que a dor interrompesse o seu propósito. João Batista, ele cumpriu a sua missão. O propósito que Deus tinha na vida dele foi cumprido, mas a morte dele não interrompeu o reino de avançar. O evangelho continuou avançando, os milagres continuaram acontecendo, a salvação continuou sendo anunciada. Essa mensagem, ela serve para nossa vida. Uma injustiça não vai parar aquilo que Deus começou. Uma porta fechada, momentaneamente, não vai parar aquilo que Deus começou. Um ataque não vai parar aquilo que Deus começou. Porque quando a nossa identidade está firmada em Deus, nós continuamos caminhando e avançando mesmo quando o nosso coração sente. E Jesus nos ensina que é possível estarmos tristes e ainda assim continuar fazendo aquilo que Ele nos chamou para fazer. É possível a gente passar por um momento difícil e ainda assim permanecer fiel no chamado. É possível a gente sentir a pressão, mas ainda assim continuar confiando naquele que começou uma boa obra. E isso se aplica em todas as áreas da nossa vida, na família, nas nossas lideranças, na política, nos nossos relacionamentos, no nosso ministério. Muitas vezes o ataque não vai vir para destruir, ele vem para tentar te paralisar. Guarde isso no seu coração. Mas quando nós sabemos que quem nos chamou foi Deus, nada pode nos parar. O amor de Deus continua avançando, fluindo através de nós. O propósito continua crescendo e o reino vai ser estabelecido. Nada teve o poder de parar Jesus. Nada terá o poder de te parar. E aquilo que Ele começou, Ele é fiel para cumprir.